Oi, 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 turma linda do nosso Quarta Fashion. Boa tarde. Ó, a Vera já colocou aqui, almoçando e esperando. Isso mesmo, muito bom. Adoro ver vocês aí preparadas e esperando esses nossos aulões que já estão acontecendo há algumas semanas, que vão acontecer sempre às quartas-feiras ao meio-dia. O nosso Quarta Fashion, essas aulas gratuitas, que inclusive tem material didático também hoje. Já tenho que dar spoiler aqui. Quem for chegando também, me dê boa tarde para eu saber quem está nessa aula de hoje. E olha, vai ter um roteiro bem completo, um passo a passo para você criar o seu posicionamento marcante na área da moda. Então, além desse conteúdo aqui, vai ter um passo a passo em 4 etapas, perguntas, atividades para você fazer e começar a trabalhar o seu posicionamento de forma prática, tá bom? Então, depois não deixem de acessar o material, lembrando que as aulas não ficam gravadas, é um presente para quem está no nosso grupo da comunidade do WhatsApp, e é por lá também que a gente libera o material didático. E depois essa gravação, especificamente essa de hoje, vai para o combo, porque o conteúdo está tão bacana, o material didático está tão importante, tão recheado de coisas, né, de conteúdos práticos mesmo para você aplicar no seu posicionamento profissional, que a gente vai liberar lá a gravação para as nossas alunas do Combo da Consultoria de Sucesso, tá bem? Olha só, Luciene, Kélcia, boa tarde. Quem for chegando, vai me dando um oi aqui, porque hoje nós vamos falar de o que é ter um posicionamento forte no mercado da moda. E aí, independente se você é consultora de imagem, se você é lojista, se você é costureira, se você é designer de moda, mas se você quer usar os conhecimentos da consultoria de imagem para trazer como um diferencial, é extremamente importante que você precisa entender o que é ter um posicionamento forte de fato, que é ser lembrada pelo que você faz, pela transformação que você entrega e pelos seus valores e a sua visão dentro da moda, que é isso que traz, de fato, a nossa diferenciação. Eu sempre digo para as alunas lá do Combo, da Consultoria de Sucesso, que o nosso diferencial é ser quem nós somos. E eu sei que isso pode parecer clichê, pode parecer bobagem, mas aqui nessa aula você vai entender melhor o porquê. E, inclusive, lá no material didático, naquele roteirinho prático para você entender como iniciar o seu posicionamento de forma estratégica, a gente vai fazer perguntas para que você consiga refletir e trazer à tona a sua história, a sua visão, os seus valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Qual o tipo de atendimento da sua loja, na sua consultoria, no seu ateliê de costura que você quer trazer para suas clientes? E qual é o tipo de atendimento e abordagem que você não quer ter? Porque o posicionamento, ele faz isso. Ele seleciona e conecta aquele público que tem a ver com a sua visão, que se identifica com a sua visão, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de entregar e com os seus valores também dentro da área da moda. E aí, algo que é extremamente importante nesse primeiro momento, quando a gente fala de posicionamento forte, algo que eu já quero desmistificar aqui, que eu sei que hoje em dia, quando a gente fala de posicionamento, tem a ver ou com se envolver em polêmica, ou se envolver em assuntos de política para se posicionar, porque você tem que dar a sua opinião a respeito de tudo. Só que
Isso pode ser um grande equívoco, isso pode ser um tiro no seu pé, e isso não tem nada a ver, a menos que você trabalhe na área da política, a menos que você tenha algum trabalho nessa área especificamente, ou que aquilo realmente faça sentido dentro da sua entrega, dentro do seu posicionamento, isso pode fazer sentido para a sua audiência. Mas a verdade é que o que vai te posicionar como profissional é você entender o que é marca, o que é identidade visual e o que é posicionamento de fato, um posicionamento forte de fato, que não tem nada a ver com ficar se envolvendo com polêmica. Mas eu sei também que muitas de vocês confundem a parte de identidade visual. Então, definir uma logo, definir as cores da sua marca, não é posicionamento profissional, estratégico. Não é isso que vai te posicionar. Na verdade, ter uma logo, ter uma identidade visual ali, as cores, uma paleta de cores definida na sua marca, ela é uma parte da construção, principalmente da visão profissional que as pessoas passam a ter de você e que você mesma passa a ter do seu negócio. Então, é um ponto importante, mas ele é muito inicial, ele é muito pequeno, né? É algo que ela inicia a sua jornada. Mas a verdade é que o seu posicionamento é o que te diferencia, que o posicionamento são, sim, os seus valores, a sua visão, mas sempre focando na moda, naquilo que você entrega. Então você não precisa ficar falando de assuntos que não estejam relacionados com a moda, achando que isso vai te posicionar, isso vai trazer ou vai deixar o seu posicionamento forte. A gente até vai falar aqui um pouco a respeito de tendências, a respeito de falar de assuntos em alta. Eu não sei se vocês, né, em qual momento vocês estão. Eu sei que muitas de vocês já são alunas da escola, já estão se posicionando, algumas estão iniciando essa jornada agora, e talvez muitas de vocês não saibam os nomes técnicos de algumas estratégias de divulgação, de posicionamento, de criação de conteúdo. Mas algo que se usa muito hoje em dia é pegar um assunto que está em alta, um assunto normalmente polêmico, um assunto que as pessoas estão falando muito, e trazer isso em forma de conteúdo e associar com o seu nicho específico, com o seu serviço especificamente. Um exemplo que todas vocês vão saber, que é fácil a gente identificar, é, por exemplo, a Virgínia na CPI das Bets. Depois, a separação da Virgínia. São dois tópicos muito em alta agora, nesse momento. Só que muitos profissionais, muitos, de diferentes áreas, assim, ficou até difícil aquela semana, por mais que você não quisesse ler nada a respeito, se informar de nada a respeito do que estava acontecendo. A enxurrada de conteúdos é absurda. Só que nem sempre tentar surfar nesses assuntos que estão em alta vai fazer bem para sua marca, porque não tem a ver com os seus valores. Por exemplo, eu falei de um assunto em alta que foi a estratégia de imagem da Fernanda Torres na corrida ali do Oscar. Fez muito sentido, dentro do meu posicionamento, dentro da minha marca, falar sobre aquele assunto que estava em alta. Agora, no caso do uso, da escolha das peças de roupas da Virgínia para a CPI das Bets, para mim não fazia sentido nenhum, porque aquilo lá para mim não foi estratégia de imagem, aquilo foi manipulação de imagem. Então, se for, primeiro,
para eu criar mais do mesmo, mais do que todo mundo já está falando, está todo mundo saturado, está todo mundo meio sem paciência para aquele tipo de conteúdo, eu não vou falar. E também, se for algo que eu vou atrair para o meu perfil pessoas que vão querer discutir outros assuntos que não seja a moda, também para mim não vale a pena. Eu não quero associar a minha marca com esse tipo de polêmica que, no final das contas, não vai me ajudar em nada no meu negócio, no meu posicionamento profissional. E é isso que vocês precisam sempre ter em mente. Faz sentido? Isso vai me ajudar a vender mais ou não o meu serviço de consultoria? Isso vai me ajudar, de fato, a vender mais os produtos da minha loja? Isso vai ajudar eu a vender mais as peças do meu ateliê? Se a resposta for não, então não faz sentido se posicionar dentro daquele assunto. Agora, em outros momentos, sim, faz sentido. Ou em outros assuntos, que pode até gerar uma certa polêmica, faz sentido. Ontem mesmo eu postei um vídeo falando a respeito, eu vejo muitos profissionais da área da moda falando que o tecido, né, as fibras naturais, elas são de maior qualidade e que são mais duráveis. E isso é um equívoco, né? Se a gente pensar na parte mesmo de degradação no meio ambiente, de degradação no nosso próprio guarda-roupa, de cuidados específicos. E às vezes, para uma pessoa que é leiga, que não tem os conhecimentos e que não entende o quanto uma fibra natural pode ser mais delicada e ela pode precisar de cuidados especiais, o quanto isso pode gerar um certo equívoco, ela cuida lá de qualquer jeito da peça de roupa dela e depois a peça estraga muito rápido e ela acha que o problema é da loja, o problema é da marca, que não vendeu uma roupa de qualidade porque a peça se degradou em pouco tempo, mas ela que não teve os cuidados específicos por isso. Então, é um assunto que ele me posiciona porque eu vou um pouco na contramão daquilo que é propagado, que é amplamente divulgado, mas eu trago ali uma informação. E o meu objetivo e o meu posicionamento, eu não preciso diminuir ninguém, eu não preciso criticar um método que eu não uso, uma forma de trabalhar que eu não gosto, ou até mesmo ficar falando que usar tal coisa é brega, que isso é elegante, que isso não é elegante. Eu não preciso ficar ditando regras para me posicionar. Eu tenho os meus posicionamentos, então eu crio ali um conteúdo que eu falo justamente o contrário, que eu não sou a favor da ditadura da elegância. Eu trago conteúdos de como se vestir bem usando legging, e é um conteúdo que gera sempre muita polêmica. Mas esse é o meu posicionamento, essa é a minha visão, esses são os meus valores dentro da consultoria. Eu comecei lá desde o início porque eu queria ensinar mulheres reais a se vestirem bem gastando pouco. E ao longo dos anos, né, de mais de uma década criando conteúdo, eu fui coerente, consistente com esse posicionamento desde o início. Então, e isso faz com que muitas pessoas que me acompanhavam lá do início do canal, do início do blog, continuem me acompanhando até hoje. Porque isso está dentro dos meus valores, da minha visão dentro da moda. E isso, gente, conecta. Isso é que faz com que o seu posicionamento seja de fato forte. Por quê? Se eu vou aqui na modinha, tá todo mundo falando de armário cápsula, vou falar de armário cápsula. Tá todo mundo aqui falando de tal tendência, eu vou falar de tal tendência. Tá todo mundo falando do look com cara de rica, eu vou falar do look com cara de rica. Se isso faz sentido com o seu posicionamento, ok. Mas se isso não, isso pode ser um tiro no pé. Isso pode trazer incongruência para o seu posicionamento. Olha, mas ela sempre falou mal, por exemplo.
Vou dar um exemplo. Eu me posicionei quando apareceu a questão do look com cara de rica, eu me posicionei, fiz um vídeo no YouTube, porque que eu não concordava com o look com cara de rica, porque que eu não ia criar conteúdo de look com cara de rica, porque eu acredito que o look com a nossa cara é o melhor look. Então, essa regrinha de não pode usar cor, não pode usar estampa, não pode usar isso ou aquilo, porque isso não é elegante, isso não é clean, isso não é estar bem vestida, isso não funciona comigo, essa não é a minha visão. Então, me posicionei lá do início. Agora surgiu a onda do look da mulher elegante. Aí eu falei do look, que eu não concordava com o look com cara de rica. E agora só mudou o nome, mas a fórmula é a mesma. Aí eu vou lá e eu começo a criar conteúdos nesse sentido. Eu estaria sendo incongruente e eu não teria um posicionamento forte. Porque eu vou de acordo com aquilo que está em alta, eu vou de acordo com aquilo que gera mais polêmica, com aquilo que engaja mais, porque esse tipo de conteúdo, gente, embora ele não ajude a vender a consultoria, porque nós vendemos dentro da consultoria um serviço que ele é personalizado. Quando eu crio um uniforme para as pessoas que me seguem, isso não me ajuda a vender a consultoria, porque a consultoria é o oposto da criação de um uniforme. É a personalização do vestir. É quando eu me diferencio através das roupas que eu escolho. E não apenas através de uma cor, mas através do todo, de toda a construção de imagem, que ela precisa ser única. Então, por exemplo, eu repito, né, elementos no meu vestir de forma intencional. A gente também já vai falar a respeito disso. Esse posicionamento ele também é importante nesse sentido para trazer um posicionamento forte para vocês. Mas se eu tenho esse posicionamento dentro dos meus atendimentos, se eu quero vender a consultoria e eu quero vender algo que seja personalizado, se eu fico só falando que tem a formulinha aqui do look da mulher elegante. A mulher elegante não usa isso, a mulher elegante não usa aquilo, a mulher elegante só usa isso, a mulher elegante só usa aquilo. Isso é brega, isso é elegante, isso é brega, isso é elegante. Eu estou dando uma fórmula pronta, engessada e que não vai gerar desejo em um serviço personalizado para essa mulher descobrir o que é estar bem vestida para ela. Então, isso também pode ser um tipo de cilada, né? Que aí a gente cai naquela cilada do engajamento, porque, gente, esse tipo de conteúdo, ele engaja mesmo, porque as pessoas querem uma formulinha pronta, todo mundo, né? É meio preguiçoso nesse sentido, porque dá trabalho. Não é tão fácil assim desenvolver o seu estilo pessoal, não é tão fácil assim, não é tão simples assim aprender a vestir o seu biotipo. Precisa investir tempo e dinheiro para isso. E as pessoas querem a formulinha pronta. Só que o que acontece? Essa formulinha, ela não funciona para todo mundo. Porque nem sempre vai funcionar no estilo de vida, porque né, esses uniformes não funcionam. Às vezes, as indicações ali são sempre cores neutras, peças lisas, não pode ter estampa, não pode ter cor. Esse tanto de cor e estampa que eu tenho no meu guarda-roupa, não pode ter no guarda-roupa da mulher elegante. Só que isso não funciona para todas as mulheres, porque nem sempre vai caber no estilo de vida, nem sempre ela vai se sentir bonita, bem vestida. Eu morreria de tédio se eu só usasse. Por acaso, hoje eu tô aqui toda num mix de cores neutras, mas estou aqui com um brincão e ainda faltou acessório que eu corri aqui para aula, estava desconfigurada a câmera e ainda faltou outros acessórios, porque se eu tô mais neutra,
com certeza eu vou trabalhar mais a parte dos acessórios, porque isso faz parte da minha essência, isso faz parte do meu estilo pessoal. E essa é a consultoria de imagem que eu acredito, essa é a consultoria de imagem que eu quero ensinar para as minhas alunas. Essa é a consultoria de imagem que eu trabalhei com todas as minhas clientes de consultoria. Então, saiba que, inclusive, a gente vai ter um exercício para você se conectar com a sua essência, com aquilo que você acredita e com a consultoria, de fato, que você quer trabalhar com as suas clientes. E torne ela visível. Levante as suas bandeiras. Em um período que as consultoras, né, as blogueiras ali só falavam de marcas, de grifes, eu vim na contramão explicando, inclusive o título do blog, né, era Estilo a Qualquer Custo, onde eu dizia que ter estilo é mais barato e mais fácil do que estar sempre na moda. E a visão do blog, desde o início, sempre foi como se vestir bem gastando pouco. E eu sei que muitas de vocês que estão iniciando dentro da consultoria começam a ver perfis que só usam grifes, né, consultoras que só se posicionam falando de roupas caras. E isso gera muita confusão na cabeça de vocês. Quem aí já parou para pensar, eu preciso comprar muita roupa, eu preciso usar marcas, eu preciso... E assim, a verdade é que você só precisa usar grifes e usar roupas de marcas caras se for essa a cliente que você queira atender. Aí tá tudo bem. Se você naturalmente já usa algumas grifes, se esse é o seu estilo de vida, aí você vai se conectar com mulheres que possuem esse estilo de vida. No meu caso, não tinha a ver com a minha história. Eu sempre contei a minha história desde o começo do blog, sempre contei também aqui no canal do YouTube. Inclusive, eu comecei o blog com um propósito, eu assumi um compromisso com meu marido de não comprar roupa para criar looks para o blog. E eu tinha assumido um compromisso de postar 2 looks do dia por semana, explicando ali as técnicas de montagem de looks que eu usava. E ali eu me conectei com as mulheres que também queriam aprender a se vestir melhor, não ter que comprar um monte de roupa cara, e elas foram entendendo ali dentro daquele conteúdo, eu compartilhando a minha história, eu compartilhando a minha visão dentro da consultoria, que não era de ostentação, que não era de estimular o consumo, embora eu ame tendência, eu acho que sim, a gente precisa estar antenada e informada, até mesmo para selecionar bem aquelas tendências que fazem sentido para nós. E ali eu me conectei com as mulheres que queriam contratar uma consultora, mas que achava que isso era só para gente rica, isso era só para quem tinha muito dinheiro. E aí eu me conectei com o meu público ideal, eu me conectei com as pessoas que queriam uma consultora que tivessem a minha visão dentro da consultoria. Então, não caiam nessa cilada, porque um posicionamento forte, ele nasce da verdade da sua história e da sua visão da moda. Então, se você é consultora de imagem e você teve ali algumas inseguranças com seu corpo, passou pela maternidade, se perdeu em algum momento no seu estilo pessoal, conseguiu recuperar isso com os conhecimentos da consultoria, você pode usar isso, né, dentro do seu posicionamento para empoderar e ajudar outras mulheres, guiar outras mulheres nessa reconquista da autoestima. Ou até mesmo se você era uma pessoa muito consumista e aprendeu a
comprar menos e melhor através dos conhecimentos da consultoria, você também pode trazer e se conectar com mulheres que sentem que gastam muito, que estão ali na busca de preencher um vazio, mas que ficam sempre se sentindo frustradas e culpadas por não conseguirem usar aquilo que elas realmente compram. Então, a sua história, ela não só pode se tornar o seu diferencial, mas é isso que vai criar um posicionamento forte que conecta com o seu público ideal. Se você é lojista e começou ali um negócio de forma pequena, vendendo roupas na sala da sua casa, mas hoje você está ajudando outras mulheres a se vestirem melhor e está levando e buscando cada vez mais conhecimentos, conte essa história. Isso com certeza vai conectar. Eu descobri o meu propósito, eu descobri que eu realmente comecei ali para ter uma renda extra, mas hoje eu entendi que a minha missão é ajudar outras mulheres a se sentirem bem com a sua imagem e ajudar as minhas clientes a se sentirem bonitas e confiantes com as roupas que elas compram da minha loja. Então, tá vendo que a sua história, ela sempre é o que vai trazer o seu posicionamento forte de fato? É isso que vai criar a sua marca pessoal, porque identidade visual, posicionamento é uma coisa, e a marca é o todo, é a combinação disso, é a forma como você se apresenta, a forma como você se veste, é o conteúdo que você cria, é a forma como você leva esse conhecimento para as pessoas que estão à sua volta. Então a marca, ela é maior, ela engloba tudo isso. Só que o seu posicionamento é aquilo que as pessoas vão lembrar de você quando você não estiver ali. Ou quando elas precisarem de um conteúdo, elas vão lembrar de você. Nossa, eu vi um conteúdo aqui, ó. Eu tenho conteúdos de posicionamento, por exemplo, de elogios, a importância de aprender a aceitar elogio. É um conteúdo de posicionamento. Tem muitas pessoas que vêm no perfil depois de tempos, faz muito tempo que eu postei esse vídeo no canal, já fiz algumas vezes esse tipo de conteúdo no perfil da escola, já fiz uma aula também gratuita sobre esse tema, mas vez ou outra, algumas pessoas mencionam esse conteúdo. Por quê? Isso marcou as pessoas. Isso trouxe um posicionamento diferente, uma abordagem diferente, que fez com que as pessoas se conectassem comigo, com a minha visão, mostrando que aceitar elogio não é falta de humildade, muito pelo contrário. A forma como a gente aceita um elogio diz muito sobre nós e sobre a nossa própria autoestima. Então, isso é posicionamento. É quando você se posiciona com assuntos que se conectam e que ajudam as suas clientes, as pessoas que estão ao seu redor, a entender a importância do seu trabalho como consultora, do seu trabalho na sua loja, do seu trabalho no seu ateliê de moda. E outra coisa importante, gente, posicionamento não é para agradar todo mundo. Ele realmente filtra. Vai filtrar algumas pessoas. Então, por exemplo, eu dei um exemplo da calça legging. Toda vez que eu posto o conteúdo de calça legging, e realmente eu acho, essa é a minha visão, a calça legging ela é uma peça utilitária do nosso guarda-roupa, seja para looks esportivos, então a gente precisa ter, para prática de esportes a gente precisa ter uma legging, e eu acho ela extremamente útil no inverno, porque com alguns modelos de bota, com algumas composições, ela pode fazer looks incríveis, mas para além disso, se a minha cliente gosta de legging, eu tenho técnicas, sim, para deixar ela bem vestida de legging. Mas vira e mexe,
quando eu posto um vídeo sobre legging ou um conteúdo, vem algumas pessoas que discordam. E tá tudo bem. Até se elas acharem que eu não sou uma profissional à altura para ela acompanhar, para ela seguir, para ela ter ali o direcionamento, tanto nas redes sociais quanto dentro dos cursos da escola. Tá tudo bem, é uma escolha dela, porque essa é a minha visão. Isso é o que eu acredito. Eu acredito em um guarda-roupa que ele precise ser funcional e versátil e que nos dê liberdade para usar tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Outro dia também eu fiz um vídeo sobre o que o Esquadrão da Moda, isso o Esquadrão da Moda não mostra. E eu não falo mal, porque eu acredito que tem como a gente se posicionar, como eu disse lá no início, a gente ter um posicionamento forte, a gente colocar a nossa opinião sobre um assunto sem ter que criticar, rebaixar ou menosprezar o trabalho de ninguém. Eu não falei mal naquele vídeo do programa. Muito pelo contrário, eu falei o quanto ele foi importante para ajudar a divulgar a nossa profissão. Só que existe um problema aí. Algumas pessoas se doeram ali da forma como eu falei, não entenderam muito bem a proposta do programa. E eu sou muito fã, eu sigo até hoje a Stacey e o Clinton, que foram os primeiros, né, a versão americana. Inclusive agora, recentemente, eles voltaram a fazer um programa novo, com uma outra abordagem, mas são os dois. Eu assisti uma entrevista deles para um canal americano, contando até o período que eles ficaram sem trabalhar juntos e tudo mais. Então, eu gosto muito do programa, eu sou muito fã, eu não critiquei, mas algumas pessoas vieram atacar o meu posicionamento porque eu disse que era errado as pessoas acreditarem que em um processo de consultoria tem que se jogar tudo fora e que a consultora vai ditar o que é certo e o que é errado. Então, dentro de um processo de consultoria, existe um processo investigativo. A gente leva em consideração, sim, a opinião da cliente. E aquele ponto específico dentro do programa, ele é para entretenimento, ele é para criar um show. Ele não é para retratar a realidade, porque não é a realidade, é um entretenimento. E aí algumas pessoas vieram e criticaram, não, mas se a roupa é feia, se a roupa é brega, tem que tirar mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Enfim, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu só falei, olha, assiste de novo o vídeo, acho que você não entendeu muito bem. Eu só falei que ele não retrata a realidade. E eu coloquei os pontos onde não é retratada a realidade. Eu sou profissional da área, eu acredito que eu posso falar, inclusive para quem me segue, entender a minha visão e também para as minhas alunas. Agora, se você não concorda, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, é importante entender que quando a gente se posiciona, é bem provável, ainda que seja dentro da área da moda, é bem provável que talvez você não vá agradar todo mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Isso filtra aquelas pessoas que têm a mesma visão que você e vai te conectar com aquelas pessoas, elas vão te ver como profissionais, e pessoas que têm uma visão diferente da sua, que acham que a consultora tem que chegar, tem que criticar, tem que humilhar, tem que menosprezar o gosto pessoal da cliente, tem que ridicularizar a cliente, que foi esse um ponto também que eu falei, né? Não, isso não acontece dentro de um processo de consultoria, é um processo de acolhimento, de autoconhecimento. Então não faz sentido nenhum. E quem não entendeu, tá tudo bem, porque aí ela vai para outra consultora que talvez tenha uma abordagem diferente da minha, e assim fica todo mundo bem, né? Eu trabalho da forma que eu gosto, eu entrego aquilo que eu acredito, e a pessoa também, ela acaba se conectando e seguindo uma pessoa que ela se identifica mais com essa visão
mais rígida, mais de regras, e não pela busca do desenvolvimento do estilo pessoal. Isso é importante a gente ter essa clareza, essa tranquilidade, desde que seja algo que você acredita, e essa é a sua visão, essa é a forma que eu quero trabalhar na consultoria. Lembre-se, tá tudo bem não agradar todo mundo, porque quem tenta agradar todo mundo também não se desgasta, não se destaca, não é vista como uma referência em nenhuma área. Por exemplo, no canal do YouTube, até hoje, os vídeos que mais caem na busca, né, a gente tem como ver, embora eu fiquei um tempão aí inativa, mas como tem muito conteúdo e como eu comecei há muito tempo, existem alguns mecanismos de buscas que dá para a gente ver dentro do canal. Hoje, o mecanismo de busca que mais tem no canal da escola, como que as pessoas pesquisam e chegam até o canal, é K Cavalcante estilo pessoal. Por quê? Essa foi uma das minhas bandeiras, esse foi um dos meus principais conteúdos aqui no canal da escola. E isso significa o quê? Que eu fiz o meu posicionamento trabalhando nessa parte. Então não vai estar K Cavalcante, look com cara de rica, porque esse não foi o meu posicionamento. Entende? Então, saibam que quanto mais você se posicionar, quanto mais você levantar as bandeiras daquilo que você acredita dentro da moda, então se você acredita e se você quer trabalhar, eu conheço consultoras que focaram, por exemplo, na criação de armário cápsula. Não é algo que eu vivo, então eu morreria de tédio em ter um guarda-roupa tão reduzido para cada estação. Não é a forma como eu me visto e como eu tenho o meu guarda-roupa. Então, lembra, a sua história, ela é muito importante. A sua visão, ela é muito importante. Então, eu querer vender algo que eu não vivo também pode gerar choque. Então, descubra aquilo que você gosta, aquilo que você mais se identifica dentro da área da moda, aquilo que você de fato acredita. Faça esse exercício das 4 etapas que a gente vai disponibilizar lá no grupo, porque isso vai te ajudar a trazer clareza para aquilo que você vai usar como seu posicionamento de fato. Então, eu estou dando os meus exemplos para que vocês consigam visualizar, mas saiba que toda e qualquer visão, ela é válida, desde que seja aquilo que você de fato acredita, aquilo que está dentro da sua visão, dentro dos seus valores na consultoria. Porque, na verdade, é isso que vai conectar. A verdade, gente, ela conecta. Agora, o que não pode, dentro de um posicionamento forte, é você viver uma coisa e querer vender outra. Isso enfraquece o seu posicionamento profissional. Então, seja coerente. Escolha o caminho que você quer seguir e siga ele. Não fique mudando para lá e para cá, porque isso enfraquece um posicionamento profissional. Outra coisa, estética com intenção. Então, ser também coerente ali e repetir, né, peças de roupas, repetir elementos. Então, algumas pessoas, vira e mexe, tem alguém que pergunta para mim lá no perfil da escola, por que eu uso só um brinco? E, gente, há muitos anos eu uso só um brinco. E mesmo se eu repartir o cabelo no meio, eu dou um jeito de colocar um lado atrás da orelha para mostrar, eu só uso um brinco. Isso faz parte da minha identidade visual, do meu estilo mais criativo. Gosto de acessórios grandes, gosto de combinar brinco grande com colar mais volumoso, com mais informação, principalmente quando eu estou
em looks mais básicos, gosto de usar cores, nunca tirei as cores, as estampas, a mistura do formal com o casual, o meu queridinho high-low, que vocês sabem, quem já acompanha o perfil da escola sabe o quanto que eu gosto, e eu usava isso já desde o blog. Então eu nunca usava um blazer ali num look muito formal, mas eu combinava muito o blazer com uma camiseta, com tênis, podia até usar uma calça de alfaiataria, mas sempre ia ter esse high-low no look, porque é dessa forma que eu me sinto bem vestida, é dessa forma que eu consigo externalizar a minha essência, o meu estilo pessoal. E eu mantenho isso até hoje. Se vocês olharem o perfil da escola, hoje mesmo eu postei um vídeo, eu postei com um look assim, uma camiseta, um blazer, uma calça jeans e um colar de pérolas, fazendo bem o high-low ali no look. Então, trazer isso também, o seu estilo pessoal, também é importante. E ser coerente e repetir esses elementos, porque quando a gente repete esses elementos, a gente cria um posicionamento forte também na cabeça das pessoas. Então, eu uso também algumas combinações que são um pouco mais polêmicas. Como eu disse, de acessórios, o uso do decote assimétrico com uma terceira peça, o uso de colares com... Ai, a garganta tá querendo falhar. O uso de colares com uma blusa simétrica. Então, isso faz parte da minha assinatura de estilo. Aquilo que eu escolhi para me diferenciar, para me posicionar, para ter um posicionamento forte na cabeça das pessoas. Então, as pessoas, quando verem aquela combinação, vai entender que sou eu ali. Eu uso aquilo daquele jeito. Isso reflete a minha essência, a minha personalidade, o meu estilo pessoal. Isso ajuda a diferenciar e a me conectar também com pessoas que são mais criativas. Então, lembrando, conjunto, né? Tudo que a gente usa na nossa comunicação visual compõe a nossa marca e ajuda a fortalecer o nosso posicionamento. Então, se você, por exemplo, é lojista também, né? Se a sua loja ela é voltada para looks mais sofisticados, o seu feed ele precisa ter fotos mais bem produzidas, peças elegantes. Então, e tudo precisa conversar. Agora, e a mesma coisa sou eu. Se eu explico que dá para ser bem vestida com estampas, com cor, tá tudo bem eu usar. Então a gente precisa ser coerente. Agora, se eu pregasse uma moda mais rígida, mais clean, aí a minha imagem também teria que ser coerente. Então, quando nós fazemos essa coerência, isso também fortalece o nosso posicionamento. Porque, por exemplo, quem não é da estampa, quem não é das cores, não fique pensando também que isso não vai te posicionar. Não, repita e escolha elementos, acessórios, escolha texturas, escolha modelagens que vão criar uma assinatura de estilo sua. E faça a repetição, porque estilo é repetição, uma assinatura de estilo é repetição, né? Aquilo que você repete, aqueles elementos visuais que você repete, que as pessoas logo associam a você, ao seu estilo. Isso ajuda, sim, a fortalecer o seu posicionamento profissional. Eu dei muito o exemplo de usar cor e estampa, porque isso é algo muito criticado, né? Então, da mesma forma que para você ser consultora, você não precisa usar só look neutro e clean, e também você não precisa ser a consultora criativona que usa só cores. Você
pode sim e deve externalizar o seu estilo pessoal, a sua visão, aquilo que você se sente bonita, porque no final das contas é isso que também vai fazer com que as pessoas ao seu redor te vejam como uma referência de estilo, ver você se sentindo segura e confiante nas roupas que você veste. Outro ponto importante do posicionamento forte é entender quem é você no mercado. Você é um produto? Você é um serviço? Ou você é uma experiência? A verdade é que você é a profissional que leva uma transformação. Então, se você vende uma peça de roupa, você pode pensar, não, mas eu vendo produto. Não, você vende autoestima, você vende autoconfiança, você vende a sua cliente estar se sentindo bonita e bem vestida em uma ocasião especial da vida dela. Se você se entender como um produto, que você só vende um produto, você não vai se posicionar, você não vai se destacar do restante das lojistas. A mesma coisa se você é consultora. Se você acredita que você vende um serviço e você quer vender a consultoria, dificilmente as pessoas vão querer comprar uma consultoria. As pessoas, elas querem comprar a transformação, o benefício. O que as minhas clientes lá da época do blog, quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, por que elas começaram a me contratar? Porque elas queriam passar por um processo de consultoria? Não. Porque elas queriam aprender a se vestir bem gastando pouco. Porque elas queriam aprender a usar melhor aquilo que elas tinham no guarda-roupa. Assim como eu mostrava para elas que era possível, através dos meus conteúdos. Então, lembre-se, você não é nenhum produto e nenhum serviço. Você é a experiência que a sua cliente e a transformação que a sua cliente vai ter através dos seus serviços. Então, se você é costureira, você não vende uma peça de roupa apenas. Você vende o luxo, que é o luxo, gente, ele vem da exclusividade. Se você cria uma peça de roupa personalizada, sob medida para sua cliente, onde ela pode escolher o tecido, a cor, a estampa, a modelagem, a textura, isso é o que mais tem de luxuoso na indústria da moda. Então, mostre isso, mostre a importância disso e o quão vai ser importante essa experiência, por exemplo, para ela se sentir bonita e bem vestida em uma data especial, porque ela vai ter uma peça que não foi feita para qualquer pessoa, foi feita para valorizar a silhueta dela, foi feita para conseguir o efeito que ela queria, com a cor que ela queria, com a modelagem que ela queria, com todos os detalhes do jeito que ela queria. Então, venda a experiência, a transformação, o resultado, e não apenas um produto ou um serviço. E estamos indo aqui para a reta final dessa aula. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Já vou ver aqui os comentários de vocês. É que hoje a gente tem conteúdo e eu preciso entregar isso daqui para vocês, porque eu sei que muitas de vocês, até quem assistir essa aula no gravado, eu espero de verdade que essa aula contribua, porque hoje em dia também, com o uso das redes sociais, e não só em a gente ver outras profissionais fazendo coisas diferentes, às vezes coisas até que a gente não acredita, pode enfraquecer, minar a nossa autoconfiança e fazer com que a gente caia na cilada de se comparar ou achar, ai, ela tá fazendo isso, tá viralizando, isso tá engajando, eu tô criando aqui um conteúdo tão bom, eu tô me posicionando da forma correta e as pessoas não engajam tanto comigo. Não caia na cilada de se comparar. Porque isso é o que pode fazer com que você pare no meio do caminho. E não existe posicionamento forte sem constância.
Então, a consistência e a constância, ela é mais importante do que viralizar. É mais importante do que você criar um conteúdo ali que tem um engajamento altíssimo, mas que também tem muito hate. Porque lembrando que as redes sociais, elas não entendem como engajamento apenas os likes, não. Aqui no YouTube, por exemplo, o dislike também aumenta o engajamento e o alcance do vídeo. Um comentário ruim tem o mesmo peso de um comentário bom. Então, não queira viralizar, não acredite que todo engajamento ele é um bom engajamento, porque, como eu disse lá no início, isso pode ser um tiro no seu pé. Então, seja coerente. E na repetição coerente é o que você vai conseguir construir a sua autoridade e um posicionamento forte de fato, focando naquilo que você acredita. Talvez o caminho seja um pouco mais lerdo, seja um pouco mais difícil ali, você ter que ser persistente. O meu caminho foi árduo nesse sentido, porque eu via conteúdos que realmente viralizavam, conteúdos que eu não concordava, conteúdos que eu sentia que não ajudava a audiência, viralizando e alcançando muitas pessoas, enquanto o meu não. Só que algo que eu descobri lá é que tem conteúdo que engaja, mas tem conteúdo que de fato conecta e vende. E se você quer conectar e vender, não precisa se preocupar com esses tipos de conteúdos polêmicos que mantêm as pessoas reféns ali pelo medo, ou que querem apenas o conteúdo pronto, a fórmula mágica, o conteúdo pronto para vestir. Você entrega mais que isso, você tem mais conhecimento do que isso. Você entrega um atendimento personalizado dentro da consultoria. Então, mantenha o seu foco, continue o seu trabalho, seja consistente, porque isso recompensa. E mesmo que você não tenha milhares de seguidores, milhares de visualizações, como era o meu caso, mas eu já tinha clientes, eu já estava conseguindo, alcançando os meus objetivos, que era trabalhar com a consultoria, que era ter a minha agenda lotada. Eu consegui isso antes de ter milhares de seguidores nas redes sociais. E é isso que eu quero que você se concentre. Eu quero que você foque no que é de fato importante, que é a captação de clientes, é se conectar com as mulheres que você quer de verdade ajudar através do seu trabalho. Então, uma pergunta aqui final: como saber se o seu posicionamento está funcionando? É quando as pessoas reconhecem o seu diferencial, quando elas conseguem explicar o que você faz sem você precisar repetir 1000 vezes. Por quê? Você já deixou tão claro para as pessoas aquilo que você entrega, a transformação que ela pode alcançar dentro de um processo de consultoria e quais são as vantagens e o porquê ela tem que te escolher, quais são as suas visões, os seus valores dentro da consultoria, dentro da área da moda, que já fica algo que as pessoas elas reconhecem e elas já entenderam que esse é o seu posicionamento. Então, os seus seguidores sabem para quem você está criando aquele conteúdo, que tipo de cliente você está querendo atender. Há pouco tempo eu postei um conteúdo também a respeito, e quem acompanha o canal sabe, a gente já teve uma série, inclusive essa é uma série que eu quero regravar ela e atualizar ela, mas foi uma série que, inclusive, eu criei baseada na dor da minha audiência. As mulheres aqui no YouTube pediam muitos conteúdos. Ai, traz dicas para mulher
para quem tem mais de 50 anos, para quem tem mais de 60 anos, para quem tem mais de 30 anos. E eu criei uma série de estilo para mulheres maduras. E desmistifiquei ali várias questões, né? E aí, há pouco tempo agora, eu fiz um vídeo de peças, o que eu deixei de usar depois dos 40 anos. E aí, algumas pessoas comentaram assim, ufa, que susto! Acharam que eu ia falar, ia criticar algumas peças de roupas. E, na verdade, eu estava falando da parte comportamental, né? O que eu deixei de usar depois dos 40 anos, por exemplo? Opinião dos outros, para me vestir bem, para dizer o que é estar bem vestida, e por aí vai. Então, as pessoas, elas já reconhecem a minha forma de me comunicar, o tipo de conteúdo que eu trago, aquilo que eu acredito dentro da consultoria. Então, quando a sua audiência, ela já reconhece aquilo que você fala, ou quando ela repete aquilo que você fala, então, por exemplo, eu sempre falei a respeito da busca do descobrimento do biotipo, do tipo físico, mas para aprender a vestir o corpo que você tem hoje, não para você ficar tentando atingir padrões de beleza, não para que isso limite o seu estilo pessoal, que isso traga regras. Na verdade, a consultoria de imagem que tem os conhecimentos da consultoria aprofundado vai trazer, inclusive, opções para a cliente usar aquela peça que ela gosta, mas que não valoriza tanto assim o biotipo dela. Eu sempre falei isso. E isso é algo que as minhas seguidoras, que as minhas alunas repetem, porque é algo que eu já falei tanto que isso faz parte do meu posicionamento, isso faz parte da minha visão. E quem se conecta com isso, quem acredita nisso e quem está buscando isso, vai se conectar comigo. E é isso que eu quero para todas vocês, que vocês entendam quais são as bandeiras que vocês querem levantar dentro da consultoria, o que de fato vocês acreditam e que vocês vivem através da consultoria. Porque isso é o que vai deixar o seu posicionamento cada vez mais forte, porque você vai ser capaz de carregar e sustentar esse posicionamento ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, eu já vi, por exemplo, pessoas profissionais da área da moda que fizeram séries sobre biotipo e depois, em um determinado momento, decidiram que não iam se posicionar mais como consultoras, que iam se posicionar como influenciadoras para marcas. E fizeram vídeos e conteúdos falando que, não, isso de biotipo é bobagem, porque cada pessoa veste o que quer. Porque ela não tem o compromisso mais de entregar um conteúdo, ela não quer assumir esse compromisso de entregar um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais personalizado para a sua audiência. E aí, em prol disso, ela renega aquilo que ela já criou em algum momento. E isso é um problema para esse posicionamento, porque isso enfraquece o posicionamento. Então, escolha aquilo que você quer, a bandeira que você quer levantar, aquilo que você acredita, a sua visão, os seus valores inegociáveis dentro da consultoria, aquilo que você acredita de fato, e seja coerente, porque é isso que vai deixar o seu posicionamento forte e fazer com que as pessoas, quando pensem em um assunto, pensem em você, pensem no seu nome. Então, quando ouvir falando de biotipo, quando ouvir falando de coloração, quando ouvir falando de consultoria de estilo, de desenvolvimento de estilo pessoal, elas vão lembrar de vocês. Técnicas de montagens de looks, como usar melhor tudo aquilo que eu já tenho. Então, elas vão acessar ali e lembrar imediatamente de você, porque você se posiciona dessa forma. E isso faz toda a diferença.
E olha, quem chegou aqui até o final dessa aula, como eu disse, essa aula vai lá para o Combo da Consultoria de Sucesso. A gente vai liberar também um material com 4 passos. Quem está lá no grupo da comunidade vai poder acessar. A gravação vai ficar disponível só por hoje e o material já vai ser disponibilizado lá dentro do grupo. Então, só vai ser disponibilizado para quem está dentro do grupo ou para quem faz parte do nosso Combo da Consultoria de Sucesso, que é a nossa comunidade real, oficial, fechada, exclusiva para consultoras de imagens, lojistas, profissionais da área da moda em geral, que querem estar atualizados. Então tem conteúdo de atualização de tendências com antecipação de 1 ano, tem conteúdo sobre marketing, técnicas de venda, criação de palestras, o que mais? Como usar o WhatsApp para captar clientes, para conversão de clientes. Tudo isso já tem lá no Combo e todos os sábados, às 2 da tarde, nós temos encontros semanais fechados. Quem é aluna da escola já sabe como funcionam essas aulas. Tem mais de 80 aulas já lá na plataforma do Combo da Consultoria de Sucesso e vocês podem garantir a vaga de vocês com todo esse conteúdo que já foi gravado, que já foi disponibilizado e também acessar o grupo para acessar todas essas aulas, lembrando que essas aulas do Combo, elas não acontecem aqui no YouTube, elas acontecem aos sábados e são fechadas exclusivas para alunas. Quem assina o Combo também tem acesso às gravações e você pode assinar por até 12 vezes de R$ 46. Tem muito conteúdo lá para fortalecer o seu posicionamento, te ajudar a captar cada vez mais clientes e também trabalhar questões de mentalidade, que a gente sabe que, inclusive, esse final de semana a gente vai trazer um conteúdo sobre mentalidade, a gente vai falar sobre como a ansiedade pode sabotar os seus resultados dentro da consultoria e dentro da área da moda no geral, porque a gente sabe que essa área, né, a parte mental pode trazer ali travas que pode realmente impedir os seus resultados. Então a gente trabalha também essa parte de mentalidade lá dentro do Combo da Consultoria de Sucesso. E também temos uma novidade, temos o nosso IA Descomplicada para consultoras de imagem, para profissionais da área da moda em geral, com uma masterclass de criação de funil de conteúdo, para você entender conteúdos que atraem novos seguidores, elevam a criação de consciência mesmo, e que gere conexão, que inspire as suas clientes e que no final também converta em vendas. Então tem toda uma masterclass sobre criação de funil de conteúdo, mas para além disso também nós disponibilizamos todo o prompt da Elite, que é a nossa assistente virtual, é uma IA que tem todo o direcionamento ali para criar conteúdos respeitando todas as etapas do funil de conteúdo e o mais bacana, com foco na área da moda. Então você vai receber o passo a passo, o prompt para criar a sua elite e poder te ajudar aí na criação de roteiros de vídeos, roteiros para carrossel, sequência de stories, todos os tipos de conteúdos. Você pode acelerar essa criação de conteúdo estratégico de moda com o uso da Elite. E também tem uma masterclass sobre criação de imagens realistas, seja para o seu feed. Nós aqui na escola estamos usando muito, e olha, eu confesso que a IA, ela me pegou por esse motivo, porque é um grande desafio, é uma grande dor das consultoras de imagem precisar de imagens específicas e não conseguir encontrar, porque não encontra. Às vezes a gente precisa de um modelo com algumas características físicas, usando uma combinação de cores específicas. Então, às vezes eu quero um look combinando roxo com verde, mas eu preciso que seja com tênis, eu preciso que seja uma mulher madura, ou
uma mulher negra, trazer essa diversidade também dentro do conteúdo de moda é muito importante para que a nossa audiência se veja dentro do conteúdo. E aí eu simplesmente não encontro, passo horas e não encontro. E agora tem como a gente criar. A gente já consegue criar imagens muito personalizadas e realistas, que não fica com cara de boneco de cera, sabe? E esse material, esse curso, porque assim, ó, você não vai ter que virar uma especialista de inteligência artificial. Não, a nossa ideia foi trazer o conhecimento básico, direto, para você descomplicar a IA e começar a usar de forma prática no seu dia a dia para acelerar a sua criação de conteúdo e até mesmo os materiais que você cria para suas clientes. Então, não deixem de acessar, está com o valor promocional de lançamento, R$ 47,00 apenas. Ah, Kel, você já entrou no IA, olha só. A Flora, gente, é muita informação, mas fico doida, às vezes perdida com tantas informações. Não fica assim não, porque olha, quanto mais informação vocês tiverem, óbvio que tem que controlar também de onde vocês estão recebendo informação. Aqui na escola, também fazendo parte do nosso posicionamento forte, a gente sempre vai criar conteúdos que possuem coerência e que um colaboram com o outro, para ir ajudando a desenvolver o posicionamento profissional de vocês. Então, talvez agora, ou em um determinado momento, algum conteúdo, ele não faça tanto sentido, mas em outro momento, ele vai fazer muito sentido. Por isso que hoje em dia, até lá no Combo da Consultoria de Sucesso, a gente separou por pastas. Justamente por isso, eu até falei isso na última aula de sábado, que o combo, ele é muito bacana nesse sentido. Às vezes a aluna, ela participa de uma aula sobre criação de palestra. Aí, para ela ali, não está fazendo muito sentido, porque ela ainda não está nesse momento, não recebeu nenhum convite, não está nem pensando em criar palestras. Mas a hora que surgir o convite, aí aquele conteúdo vai fazer sentido. E aí ela já tem onde buscar aquele conteúdo. Por exemplo, também já começou a divulgar, já começou a vender, está começando a enviar propostas. Como fazer o acompanhamento desse pedido de propostas? Através do WhatsApp. Como fazer a conversão dessas clientes? Aí tem aula lá. Então, vai fazer sentido, vai fazer mais sentido dentro de alguns momentos específicos. E tá tudo bem em algumas aulas não fazer tanto sentido assim. Só que essa aula aqui, gente, ela faz sentido para qualquer pessoa. Então, inclusive, se vocês puderem, conseguirem reassistir ela, reassistam e baixem o material e façam os exercícios, as 4 etapas. Porque, ó, independente se você está começando o seu posicionamento profissional agora, vai te ajudar. Se você já está aí há 2, 3 anos trabalhando no mercado da moda, vai te ajudar. E se você está há mais tempo que isso, porque hoje nós já temos alunas que já trabalham, né, e já estão formadas há mais de 5 anos, pode te ajudar, inclusive a refinar e até a repensar alguns posicionamentos, ou que você teve, ou que você está tendo. Porque ao longo da minha carreira, eu tive que parar para avaliar o meu posicionamento. Qual é o caminho que eu quero tomar? Agora eu estou passando de consultora para formadora. Como que eu mantenho a coerência disso? Então, pode fazer sentido também, até mesmo se você já está há mais tempo no mercado, avaliar o seu posicionamento e entender se tem algum ajuste que você pode fazer nesse momento para refinar, para melhorar e para conectar cada vez mais com o seu público-alvo.
E, gente, olha, conhecimento nunca é demais. Então, usem. A Paty já finalizou. Ah, que bom. Olha aqui a Luana. A Luana é costureira, a Luana é aluna aqui da escola, maravilhosa, tem um trabalho lindo. Cá, minha bandeira é aquela que me chamou a atenção. Quando te conheci, estilo pessoal, isso me conectou muito, tá vendo só? Ó, a Carmen colocou aqui, como entro nesse grupo e ser aluna e como assino o combo. Clica no link aqui que está no chat e entra lá no grupo, a gente vai liberar o material da aula de hoje. E no material da aula de hoje, tá vendo aqui, ó, toque aqui para garantir a sua vaga, tem o link lá para você garantir a sua vaga no IA e no combo da consultora de sucesso. Na Salete também está aqui. Edna. A Edna perguntou, pode usar pérola de dia? Olha, na verdade, eu já gravei um vídeo sobre esse assunto e a resposta é sim, tá? Acompanha lá o perfil da escola que eu falei exatamente sobre isso. O colar de pérolas, ele tem sim ele transmite uma imagem mais clássica, mais tradicional e até mais formal. É um acessório perfeito para looks formais, porém, ele pode ser usado para valorizar os seus looks mais básicos. Então, tem como. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês lá no perfil da escola. Tem cor. Ai, que bom. Que bom, viu, Flora? Que vocês... Essa aula é uma aula necessária. Às vezes a gente aborda, né, de diferentes formas, mas é sempre um tópico muito importante, porque eu sei que a comparação, a gente já falou sobre comparação, vamos outro dia vir aqui também com conteúdo sobre comparação, mas hoje em dia a gente sendo bombardeada com tantas informações e tem, né, mais profissionais, graças a Deus. Hoje o mercado está se ampliando da consultoria e isso é bom para nós, porque quanto mais consultoras nós tivermos no mercado e elas estiverem falando a respeito da consultoria, a respeito dos benefícios da consultoria, dos serviços, mais um público educado e pessoas prontas para contratar uma consultora a gente vai ter. Mas o que pode acontecer no meio do tempo? Muitas de vocês ficarem olhando demais para os lados, se comparando demais, deixarem de fazer esse exercício de entender quem é você. Quem é você na fila do pão quando o assunto é consultoria? E acabarem se perdendo no meio das referências e achando que tem que ser igual uma consultora X ou Y para ter sucesso. E dá para ter sucesso sendo quem você é. E é isso, essa é a mensagem principal que eu queria entregar para vocês hoje nessa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar o material e também de aplicar. Essa aula vai ficar gravada, como eu disse, lá no combo, e o material também. Então, quem não participou ao vivo,
Desculpa. Quem não participou ao vivo e está assistindo essa aula no gravado, acesse o material que vai ficar aqui abaixo. Faça esses exercícios de reflexão, tem várias perguntinhas para você responder, porque isso vai te ajudar a ter clareza. Porque o que a gente precisa ter muito claro é quem nós somos, o que a gente quer entregar dentro de um processo de consultoria e quais são as mulheres que de fato a gente quer impactar. Seja na sua loja, seja na consultoria ou seja no seu ateliê de costura. Quando a gente tem claro esses 3 pontos, quem eu sou, qual a transformação que eu quero gerar e o que eu quero entregar dentro da minha consultoria, fica mais fácil também eu entender quais são as mulheres que eu quero atender, que eu quero me conectar e como que eu vou conversar e abordar essas mulheres e trazer ali o conteúdo que de verdade vai agregar na vida delas. Então, façam esse exercício que vai contribuir muito no posicionamento profissional de vocês, eu tenho certeza, tá bem? Olha, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê quarta-feira que vem ao meio-dia. Se organizem, venham participar comigo ao meio-dia aqui nas nossas quartas fashions, tá bem? E também não esqueça de entrar lá na comunidade do WhatsApp, a gente vai deixar fixado aqui para quem chegar depois. Entra lá no grupo de WhatsApp exclusivo do Quarta Fashion para continuar recebendo o link dessas aulas semanais que nós só enviamos o link lá dentro desse grupo específico do Quarta Fashion, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Quem é aluno da escola, a gente se vê esse sábado às 14h lá no Combo da Consultora de Sucesso. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.